Fala galera! E aí, tudo bem? De volta com mais um vídeo. Esse é o nosso quarto da série Direitos Fundamentais. Vamos falar sobre o direito à nacionalidade. Leitura da Constituição de 1988, aliás, leitura da Constituição de 1988. É a Constituição Cidadã. Lei seca, o que é lei seca? Leitura, lei efetivamente, todos os parágrafos, artigos, incisos, alíneas, capítulos, títulos, enfim. É a leitura da lei efetivamente, tá bom? Na grande maioria das bancas hoje de concurso público tem trabalhado muito efetivamente a letra de lei. Por essa razão optamos por trazer dessa forma, tá bom? Fomos ao site do Planalto, baixamos o PDF e aí nós estamos fazendo essa leitura e aí a gente está fazendo algumas pontuações dentro, aqui, e você vai acompanhando com a gente algumas observações daquilo que a gente tem que pode ser objeto de questões de prova, tá bom? Deixa um like no vídeo, compartilhe com amigos nas redes sociais, aproveite as nossas outras playlists de aulas, temos uma série de aulas de informática, temos muita coisa legal aqui no canal e você é meu convidado a seguir com a gente. Vamos lá, vamos continuar com a nossa leitura. Vamos lá, capítulo 3 da nacionalidade, Vamos lá, artigo 12, são brasileiros. Quem são os brasileiros, E aí temos algumas categorias, Brasileiros nato, inciso 1º. Quem são os brasileiros, Natos. Nato quer dizer, é brasileiro, brasileiro mesmo, nascido, enfim. Vamos lá, então vamos aqui. A linha primeira, a linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seus países. Vamos imaginar aqui, o João, ele é filho de o pai dele é o seu Herbert, ele é paraguaio. Só que o seu Herbert, ele não está a serviço do Paraguai. Ele resolveu vir passar um tempo no Brasil e está morando no Brasil. E o filho dele nasceu aqui no Brasil. Ele é um nato, Ele é brasileiro nato porque ele nasceu aqui e o pai dele e os pais dele não estavam, O pai ou a mãe, nenhum dos dois estavam a serviço do governo do Paraguai, tá bom? Agora, se fosse o contrário, se o pai foi embaixador ou prestando algum tipo de serviço para o governo do Paraguai ou de qualquer outra nacionalidade, aquela criança, mesmo nascendo aqui no Brasil, ela não seria brasileira porque os pais estariam a serviço do país dele, então ele seria naturalmente nacional do seu país, dos seus pais, B. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um desses estejam a serviço da República Federativa do Brasil. O embaixador brasileiro está a serviço do Brasil lá nos Estados Unidos. O filho dele nasceu lá nos Estados Unidos. Nesse caso, ele é brasileiro. Nasceu lá nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro, pois os pais, um pai ou a mãe, está a serviço do Brasil. Nesse caso, ele é um brasileiro, tá? A linha C aqui você pode observar, aqui nós temos duas revogações, E aí nós temos uma linha C aqui, de 2007, emenda constitucional 54, que diz o seguinte, a linha C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venha residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, desde que atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, de emenda constitucional 54 de 2007, ou seja, a criança nasceu lá fora, o pai ou a mãe é brasileiro, foi registrado na embaixada, vamos imaginar que a embaixada lá faz registro, Foi registrado lá nos Estados Unidos, foi registrado na embaixada, tem um cartório lá na embaixada, brasileiro, Ou veio para o Brasil e registrou aqui no Brasil, depois voltou para lá, é brasileiro, mãe ou pai brasileiro, Ou, se não, a criança ficou de maior, viveu a vida toda lá fora, e aí, rapaz, eu sou filho de minha mãe brasileira, Vou no Brasil e quero a nacionalidade, então ele pode ser um brasileiro também, tá bom? 2. Naturalizados. Vamos lá, a situação dos naturalizados, A linha A.
os que na forma da lei adquirirem a nacionalidade brasileira, exigindo aos originários de país de língua portuguesa apenas a residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Ou seja, se o estrangeiro optar por morar no Brasil, e aí ele pode optar pela nacionalidade brasileira, e aí tem alguns requisitos, né, para que ele possa conseguir. Tem um tempo, no caso, para o pessoal que é da língua portuguesa, né, e são 8 países, 8 nacionalidades, essas pessoas só precisam viver aqui por um ano ininterrupto e também, claro, não ter nenhum tipo de conduta, né, nenhuma idoneidade moral, né? Seja um criminoso, não tenha feito alguma coisa que abone aí a sua moral, beleza? B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterrupto e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Ou seja, se você é francês, espanhol, italiano, inglês, americano, mora no Brasil há mais de 15 anos, não tem nenhum tipo de problema com a justiça, você pode requerer então a nacionalidade brasileira. Você também pode ser um brasileiro, né? Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo em casos previstos na Constituição. Ou seja, se houver, né, no caso, o cidadão português lá de Portugal, houvendo reciprocidade, ele pode, né, tornar-se brasileiro, pulando então esses requisitos que a gente viu aí, tá? Redação dada pela emenda constitucional de número 3, né, revisão 3 de 1994, tá bem? Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros, natos e naturalizados, salvo em casos previstos nesta Constituição. Então, parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos cargos, né? Cargos que podem ser ocupados apenas por brasileiros natos, né? Então, vamos lá. Para os natos, né? Cargos de presidente e vice-presidente da República só pode ser ocupado por brasileiro nato, os naturalizados não podem, tá? Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomatas, né? Não pode ter temos um diplomata naturalizado, oficial das Forças Armadas também são cargos que só podem ser ocupado por brasileiro nato, e ainda ministro de Defesa de Estado, isso é incluído pela emenda constitucional 23 de 1999, tá bom? Cargos que só podem ser ocupados, portanto, por brasileiro nato. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atendendo contra a ordem constitucional e o Estado Nacional de Direito, né, democrático de direito, redação dada pela emenda constitucional de número 131 de 2023. Então, se você é um brasileiro naturalizado e aí você teve algum tipo de fraude, né, ou uma fraude no processo de nacionalização, ou que você cometeu algum tipo de atentado contra a ordem constitucional ou o Estado Democrático de Direito, você tem então sua nacionalidade cancelada. Fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira, perante a autoridade brasileira competente, ressalvar situações que acarrete apatrídia, né? Redação dada pela emenda constitucional 131 de 2023. Aí nós temos as linhas A e B que foram revogadas pela emenda constitucional 131 de 2023. Parágrafo 5º.
A renúncia da nacionalidade nos termos do inciso 2, parágrafo 4 deste artigo não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei, incluído pela emenda constitucional 131 de 2023, e as cachorras começou a latir aqui. Rapaz, tá difícil. Vamos só terminar aqui pra gente fechar esse nosso vídeo. Vamos ver se elas conseguem nos permitir a gente terminar. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Bom, então, isso aí é questão de prova, um símbolo, já caiu prova isso aqui. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Lembrando, parágrafo 2º, os estados, distritos federais e municípios poderão terem os seus símbolos próprios, e nós vamos ter que parar por aqui porque a festa ali das cachorras já está no limite, né? Ficamos por aqui falando nacionalidade, falando sobre a nacionalidade. Fizemos a leitura aqui das áreas, explicamos alguns pontos e eu espero que você tenha curtido, tá bom? Na sequência continuaremos falando sobre os partidos políticos. Até a próxima.